Olá, que prazer poder entrar aí na sua casa, no seu ambiente. É uma alegria muito grande nos encontrarmos aqui para o nosso cafezinho, Café e Fé. É um projeto que tem como objetivo a gente compartilhar do Evangelho de Cristo, da boa notícia para um mundo em caos, um mundo que vive numa tensão tremenda, numa competição louca, numa ansiedade insuportável. E o nosso objetivo é este, falar das riquezas insondáveis do Evangelho, do Deus que se importa conosco, que quer nos tratar, nos libertar das nossas manias de onipotência, de dominação, de autossuficiência. Eu queria deixar aí com você para os links das nossas redes sociais, para que você possa conhecer o conteúdo, o material que nós temos e também participar, tanto dando a sua opinião, trazendo alguma matéria para que se possa abordar. E nesse sentido que nós contamos com você como um parceiro para nos ajudar na oração. Nós somos carentes, precisamos que o Pai nos oriente e você pode ficar na brecha aí orando para que esse programa tenha a relevância necessária para o coração daqueles a quem Deus quer tocar. Você também pode contribuir para a manutenção do programa, ele tem custos e você pode compartilhar com seus amigos do material. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós estamos voltando. O engano travestido de verdade. No relato de Lucas em Atos 16, o apóstolo Paulo e Silas, ao passar pela cidade de Filipos na Macedônia, encontrou certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, numa reunião de oração, a qual, depois de ser batizada, os recebeu em sua casa. No dia seguinte, ao sair para o local de oração, uma jovem possessa de espírito adivinhador e que, com isso, dava lucro aos seus senhores, dizia dia após dia quando passavam: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Atos 16, 17. Paulo, após ouvi-la vários dias falando assim, indignado, disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela." E ele, na mesma hora, saiu. Atos 16, 18. Por qual motivo Paulo expulsou esse espírito da jovem? Esse fato não era inédito no Novo Testamento. Jesus, o Filho de Deus, já havia passado por esse tipo de coisa e rejeitou o testemunho de espíritos malignos. Jesus silenciou esses espíritos na hora do reconhecimento de sua divindade e majestade. Essa jovem estava possessa de um espírito maligno que a escravizava. Ela era escrava dos seus senhores e do espírito do mal. Ela também era escrava do pecado e precisava ser liberta por Jesus Cristo. O Espírito Santo deu discernimento ao apóstolo sobre o engano que estava por trás da confissão dessa jovem. Hoje, muitos de nós dão crédito a falsos profetas que, travestidos de filhos de Deus, enganam com mentiras e feitiçarias. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente
já está no mundo. 1 João 4, de 1 a 3. As diferenças entre o verdadeiro e o falso nem sempre são óbvias. Um relógio Rolex verdadeiro tem várias características que podem ser observadas para constatar sua autenticidade. No entanto, um observador não muito cuidadoso pode facilmente ser enganado com um artigo falso. Tome cuidado quando alguém anunciar um evangelho em que Jesus Cristo não seja suficiente, esse pregador é falso. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 9. O evangelho puro e simples de Jesus Cristo não aceita negócio e nem participação de obras humanas. Jesus Cristo é suficiente para salvar do mais vil pecador os mais ilustres dos homens. Ambos estão na mesma condição e carecem da graça de Deus. Quando um pregador colocar sua figura ou a de outro, que não seja a Jesus Cristo como o centro, não tome como verdade sua pregação. Assim como o diabo, um pregador sem um novo nascimento quer exaltar a si mesmo. Muitas vezes sua atitude parecerá de piedade, mas se a exaltação for para o homem, esse tal não estará sendo fiel ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Por último, o Evangelho de Jesus Cristo não coloca o pecador aos pés da cruz e nem ao lado da cruz. Jesus Cristo, ao ser levantado da terra na cruz, atraiu o pecador a si para morrer juntamente com ele. O nosso Senhor e Salvador não reforma uma pessoa, ele transforma em uma nova criatura pela morte e ressurreição. Não se deixe enganar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3, de 6 a 7. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão do Natal. O que é esse Natal? Tem realidade o nascimento de Jesus em dezembro? Por que tantos símbolos que nós usamos? O que isso significa? Antes de nós entrarmos no assunto, nós vamos orar. Nosso Pai, nós somos tomados por tantas informações, há tanta tradição que está no nosso meio e nem sempre nós sabemos a sua origem e o que isso é de valor realmente. Então nós pedimos ao Senhor que remova da nossa história aquilo que não é, de fato, a realidade espiritual e a realidade histórica de Jesus e traga a nós a essência do significado. Que o Senhor nos faça cheios de alegria por encontrarmos um Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, habitando conosco, vivendo aqui na terra, para nos levar para habitar contigo para sempre no céu. Fala conosco pela tua palavra, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro
Esta é uma questão que sempre as pessoas perguntam. Possivelmente, eu posso dizer assim, com uma margem muito grande, não. Não. Essa data do 25 de dezembro está muito ligada ao solstício de inverno na região norte, no hemisfério norte, onde há um problema com o inverno. O dia 25 de dezembro é o dia mais curto do ano. E é o dia onde as pessoas tinham muito medo no inverno das crises hibernais. Muita gente morria no inverno. Então, sendo aquele dia como que o início em que os dias vão aumentando a luz até chegar a primavera, eles colocaram esse tempo, porque estava muito ligado também à questão da plantação, plantar e colher, essa data para Jesus, o nascimento de Jesus. Também era a comemoração do Deus Sol, onde eles tinham uma frase que era muito usada por eles, que era o Natalis Solis Invicti. Era o Deus Sol, adoração ao Deus Sol. E quando a igreja tentou cristianizar o paganismo, lá no terceiro século, esse costume foi se incorporando na história da igreja. E eles passaram então a comemorar o Natal aí pelo dia 25 de dezembro. Mas ele não tem nenhuma evidência, porque mesmo quando a palavra de Deus diz que os pastores, eles guardavam os rebanhos durante a vigília da noite, quando os anjos apareceram a eles. Nesta época de dezembro, era improvável que os pastores chegassem durante a noite para apacentar as suas ovelhas. Elas estavam normalmente guardadas em lugares seguros, porque essa é uma época fria, inclusive com neve. E não era comum você admitir que isso acontecesse. Então, quando eles estavam no campo e nas vigílias da noite, o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, isso não dá margem para admitir que seja no mês de dezembro. Possivelmente, a data mais admitida pelos estudiosos é entre março e abril, o nascimento de Jesus, que deveria estar muito próximo a uma das festas. Tanto é que quando Jesus foi fazer o seu bar mitzvah, que é a sua apresentação lá no templo, ele foi numa festa de Páscoa, o que denota que ele nasceu por aquele tempo. Então, essa festa de Natal, no dia 25 de dezembro, ela não é cristã, ela é pagã. E ficou na tradição, sendo comemorado, e hoje ela virou uma coisa bem esquisita, porque daí para frente foram introduzindo símbolos os mais diferentes. Por exemplo, a árvore de Natal, que é um símbolo celta,
e depois as guirlandas, e depois o velho Noel, que está ligado a um monge Nicolau, mas que não tem nada a ver com a realidade do nascimento de Jesus Cristo. Essa simbologia toda, ela é misturada, e no século XIX para cá ele foi feito assim uma espécie de balcão de negócio. O Natal virou uma verdadeira caça a níquel. O comércio vive por conta disso, e também até as igrejas com espetáculos que são fora do propósito daquilo que o Evangelho de Jesus Cristo propõe para nós. Agora nós vamos ter uma paradinha e eu vou falar um pouquinho da importância de termos o Natal, ok? Até já. Então, se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, em que dia eu devo comemorar o Natal? Não vamos ficar brigando e discutindo esse assunto. Está estabelecido aí uma data que não tem respaldo bíblico de fato, mas está aí a data. O que você precisa saber é que esse Deus, ele se encarnou, que ele nasceu e que ele veio com um projeto de nos salvar de nós mesmos, salvar a nossa história ligada a Adão. Os anjos chegaram para os pastores e disseram uma coisa assim: não tenham medo. É que eu trago notícia, uma boa nova, de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Primeira questão que nós temos é o Deus que vem ao mundo, ele vem de uma maneira humana, natural. Ele nasce numa família, ele nasce como uma criança, ele chegou a este mundo sem nenhum espetáculo bombástico. Ele veio de uma maneira muito humilde, singela. E ele diz que o sinal da vinda do Salvador neste mundo, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Pensa aqui o Deus Criador do universo, o Senhor do mundo, nascendo no meio de uma humanidade cheia de ambições. E ele nasce, e a ideia que ele diz aqui, o sinal da sua chegada, é que vocês vão encontrar uma criança, que é todo o projeto do Evangelho. Jesus disse assim: se vocês não se
converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma vocês podem entrar no reino de Deus. Este Deus que se encarna e que nasce entre nós, ele vem com um objetivo de nos desconstruir da altivez, da onipotência. Ele vem com o objetivo de nos esvaziar de nós mesmos. Ele vem como uma criança. E o sinal é uma criança com coeiros. Você imagina Deus de fraldas. Um Deus amamentado pela criatura. Um Deus que se desveste de toda a sua glória para nos alcançar. O que é Natal? É uma festa de comidas e trocas de presentes? Ou é uma festa de transformação de corações? O que é importante no Natal? É uma árvore cheia de luzes ou uma relação familiar cheia de entendimento? O que é o Natal? É farofa? É pernil? É tâmaras? Ou é uma relação de um Deus que se importa para salvar as pessoas? A gente vê muitos encontros de Natal em que as famílias vêm de longe, isso é lindo. Vêm de uma cidade, de outra cidade, e se encontram. Mas ali a festa é bebida, comida e uns toques muito superficiais e muitas vezes acaba em brigas, em desavenças, porque aquilo aflora certas mágoas que estão plantadas. Eu já atendi muitos casos assim. O que eu quero para a minha família? Eu quero uma mesa bonita. Não vou dizer que isso não é importante, que não signifique. Mas eu não quero essa mesa cheia de comida e uma vida cheia de inimizades e problemas familiares que saem dali, pessoas que saem magoadas e feridas. Eu entendo que o Natal representa o desconstruir do velho homem. É a chegada do Deus que vem com o objetivo de ir para a cruz. E lá na cruz, ele desmontar aquilo que nós temos de mais terrível. A nossa natureza pecaminosa, rebelde, cheia de direitos. Então, o que adianta você ter uma festa tão enfeitada e viver uma vida tão medíocre, cheia de conflitos? Então, eu espero que neste Natal, que se comemora nesse dia que você está passando, que seja momentos de conhecer este Salvador que nasceu como uma criança, que viveu aqui de uma maneira simples, que foi para uma cruz para morrer a nossa morte egoísta e nos dar na ressurreição a sua vida, e que você possa conviver com os seus parentes, com os seus amigos e com os seus inimigos de modo compreensivo. Você possa viver de maneira que haja entendimento. Senhor, não permitas que
na minha celebração de Natal, eu fique mais preocupado com a rabanada, com os bolos, com a comida, do que com os relacionamentos. Eu entendo que o verdadeiro significado da vinda de Deus ao mundo é a libertação do ser humano. Jesus disse, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. E ele disse, se vocês conhecerem o Filho do Homem, vocês serão verdadeiramente livres, se o Filho do Homem libertar vocês. Então, quando os pastores ouviram aquela história, eles foram correndo até Belém e encontraram Maria e José com um bebê ali, e eles ficaram dando glória a Deus por aquela realidade tão simples, mas tão grande, tão singela, mas tão profunda, tão sem glamour, mas tão significativa. Natal é o Deus que se encarna para nos desencarnar dessa mania de querer ser Deus. Eu espero que você conheça o verdadeiro significado do Natal. Não é porque tenha uma guirlanda na sua porta que vai dizer se você é um celebrador do Natal. É porque você experimenta o amor de Deus no seu coração. E você não vive apenas por uma festa de uma noite, mas vive sempre diante de uma festa na presença de Deus. A minha expectativa é que o Natal seja uma festa permanente. Não o dia 25 de dezembro, mas seja o ano todo, vivendo na consciência do Deus que se tornou uma criança e que por esta forma ele queria nos ensinar que nós também precisamos ser feitos crianças. Os discípulos de Jesus tinham uma ideia de grandeza. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o chefe? Quem vai ser o chefe? E Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e disse, se vocês não se tornarem como criança, vocês não podem entrar no reino de Deus. Eu entendo que o Deus em forma de criança é a primeira figura física que vai desconstruir, desmontar essa ideia que nós temos de sermos como Deus. Que o Senhor conceda a você e a mim a celebração simples dos relacionamentos. Procure alguém nesse Natal e abra o seu coração de amor, de aceitação, de perdão, e você vai ver como a festa vai ser totalmente diferente. Não estou dizendo que você não tenha seus comes e bebes, mas que você coma e beba do pão da vida e da água eterna. Um grande abraço e até o próximo, se Deus assim permitir.